Você já percebeu que milhares de pessoas iniciam seus sonhos cheias de entusiasmo, mas apenas uma pequena parcela chega ao destino que imaginou? Todos começam motivados. Todos fazem promessas. Todos acreditam que desta vez será diferente. Porém, quando a caminhada se torna difícil, quando os resultados demoram a aparecer e quando o silêncio substitui os aplausos, muitos desistem. A diferença entre os homens comuns e aqueles que deixam um legado raramente está na inteligência, na sorte ou nas oportunidades. A verdadeira diferença está na capacidade de permanecer firme quando ninguém mais permaneceria. É nesse momento que nasce a disciplina. A disciplina não é apenas acordar cedo ou cumprir uma rotina. Ela é a capacidade de continuar avançando quando suas emoções dizem para parar. É permanecer fiel ao propósito quando tudo parece indicar que seria mais fácil desistir. Foi exatamente isso que separou homens extraordinários da multidão ao longo da história. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Muitos enxergavam fracasso, ele enxergava aprendizado. Abraham Lincoln enfrentou inúmeras derrotas políticas antes de chegar à presidência dos Estados Unidos. Nelson Mandela suportou décadas de prisão sem abandonar sua visão de liberdade. Nenhum deles venceu porque tudo deu certo. Venceram porque decidiram que não abandonariam o caminho. O mesmo princípio aparece repetidamente nas Escrituras. A palavra de Deus nunca prometeu uma vida sem desafios. Pelo contrário, ela ensina que a perseverança molda o caráter, fortalece a fé e prepara o homem para responsabilidades maiores. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Essa promessa revela uma lei espiritual poderosa. Existe um tempo entre plantar e colher. Quem abandona a plantação nunca experimenta a colheita. Vivemos em uma geração acostumada com respostas instantâneas. Tudo acontece rapidamente. Mensagens chegam em segundos. Vídeos começam imediatamente e compras são entregues em poucos dias. Sem perceber, muitas pessoas passam a acreditar que o sucesso também deveria obedecer a essa velocidade. Mas Deus trabalha diferente. A natureza trabalha diferente. Uma árvore leva anos para produzir sombra. O diamante suporta enorme pressão antes de revelar seu brilho. O ouro precisa passar pelo fogo antes de alcançar seu verdadeiro valor. Da mesma forma, Deus trabalha silenciosamente no interior do homem antes de revelar aquilo que fará através dele. Enquanto você acredita que está apenas esperando, Deus pode estar fortalecendo sua paciência. Enquanto pensa que está parado, Ele está desenvolvendo sua sabedoria. Enquanto imagina que nada acontece, seu caráter está sendo moldado para suportar aquilo que pediu em oração. É exatamente por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas confundem silêncio com abandono, confundem demora com fracasso, confundem preparação com estagnação. Mas existe uma verdade que poucos compreendem. O sucesso nasce primeiro no mundo invisível. Tudo aquilo que vemos ao nosso redor começou como um pensamento. Uma empresa começou como uma ideia. Uma invenção nasceu dentro da mente de alguém. Uma grande obra foi primeiro imaginada antes de ser construída. Por isso, quem aprende a dominar seus pensamentos começa a dominar seu destino. Napoleon Hill afirmava que toda realização humana começa por um desejo definido, porém o desejo sozinho nunca foi suficiente. É preciso alimentá-lo diariamente com foco, disciplina, ação consistente e uma decisão inabalável de continuar. O homem que aprende a controlar sua atenção deixa de ser escravo das circunstâncias. Ele não permite que opiniões alheias determinem seu futuro.
não vive correndo atrás das distrações, não muda de direção a cada dificuldade. Ele permanece firme porque sua visão é maior do que seus medos. Essa é uma das maiores forças que um ser humano pode desenvolver: a capacidade de permanecer concentrado naquilo que realmente importa, independentemente das circunstâncias. Quando sua visão se torna clara, a motivação deixa de ser necessária. Você age porque decidiu. Você continua porque assumiu um compromisso consigo mesmo. Você trabalha porque sabe exatamente quem deseja se tornar. E quando essa decisão nasce do coração alinhado com Deus, ela deixa de depender das emoções e passa a fazer parte da sua identidade. É assim que homens comuns constroem vidas extraordinárias. Não por causa de momentos de inspiração, mas por causa de milhares de pequenas decisões tomadas corretamente, dia após dia, até que o impossível finalmente se torne realidade. Existe uma decisão que muda completamente o destino de um homem. Não é a decisão de começar. Milhares começam, não é a decisão de sonhar. Quase todos sonham. A decisão que transforma vidas é aquela tomada no silêncio da alma, quando você olha para si mesmo e declara: eu não abandonarei este processo, aconteça o que acontecer. Essa promessa não é feita para impressionar outras pessoas. Ela é feita diante da própria consciência. É um compromisso que não depende de circunstâncias favoráveis, de dinheiro abundante, de reconhecimento ou de aplausos. É um pacto entre quem você é hoje e quem decidiu se tornar amanhã. Os maiores vencedores da história não chegaram ao topo porque tudo aconteceu rapidamente. Eles aprenderam uma verdade que poucos aceitam. A verdadeira transformação é quase sempre invisível. Assim como uma semente permanece escondida debaixo da terra durante semanas antes de romper o solo, o crescimento mais importante acontece longe dos olhos das pessoas. Enquanto ninguém percebe mudanças externas, raízes profundas estão sendo formadas. Na vida também acontece assim. Cada livro estudado, cada oração feita em secreto, cada manhã em que você escolhe levantar, mesmo sem vontade, cada tentação vencida, cada distração rejeitada, cada pequena vitória fortalece uma estrutura que ninguém consegue enxergar. Mas Deus vê. E tudo aquilo que Deus constrói possui fundamentos sólidos. Jesus ensinou essa verdade ao contar a parábola do homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando vieram as tempestades, os ventos sopraram com violência, mas a casa permaneceu firme, porque possuía um fundamento inabalável. Da mesma forma, uma vida construída sobre disciplina, fé e propósito resiste às tempestades que destroem aqueles que vivem apenas de emoções. Muitos querem colher frutos extraordinários, mas poucos aceitam passar pelo processo de criar raízes profundas. Querem o palco, mas rejeitam os bastidores. Querem reconhecimento, mas evitam o sacrifício. Querem prosperidade, mas fogem da responsabilidade. Contudo, existe uma lei que governa toda a criação. É a lei da causa e do efeito. Toda colheita nasce de uma semente, toda conquista nasce de uma decisão. Todo resultado extraordinário é consequência de milhares de pequenas escolhas corretas feitas diariamente. Nada acontece por acaso. A Bíblia declara: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Essa verdade não vale apenas para a vida espiritual. Ela se aplica aos pensamentos, aos hábitos, às palavras, ao caráter, à disciplina, ao tempo investido. Se você planta conhecimento diariamente, colherá sabedoria. Se planta disciplina, colherá resultados. Se planta integridade, colherá confiança. Se planta perseverança, colherá grandes realizações. O problema é que muitas pessoas desenterram a própria semente. Elas trabalham durante algumas semanas, não enxergam resultados e concluem que nada está acontecendo. Mudam de projeto, mudam de direção,
mudam de sonho. Recomeçam inúmeras vezes, mas nunca permanecem tempo suficiente para colher. A natureza nos ensina justamente o contrário. O agricultor não planta hoje para colher amanhã, ele confia no processo. Continua cuidando da terra mesmo quando ainda não existe nenhum fruto visível, porque sabe que aquilo que acontece sob a superfície é tão importante quanto aquilo que aparecerá depois. Assim também acontece com a sua vida. Os dias silenciosos não são dias perdidos, são dias de construção. São dias em que Deus fortalece sua mente, desenvolve sua paciência e molda seu caráter para sustentar bênçãos maiores. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de governar o Egito. Davi enfrentou desertos, perseguições e batalhas antes de ocupar o trono. Moisés viveu 40 anos no deserto antes de liderar a libertação de Israel. Nenhum desses homens foi preparado rapidamente, porque Deus não prepara apenas o destino. Ele prepara a pessoa que irá sustentá-lo. É por isso que você nunca deve medir seu progresso apenas pelos resultados externos. Pergunte a si mesmo: estou mais disciplinado do que ontem? Minha fé está mais firme? Meu caráter está mais forte? Minha visão está mais clara? Se a resposta for sim, então você já está avançando, mesmo que ainda não veja os frutos. Lembre-se de uma verdade poderosa. Os grandes impérios da história não foram erguidos em um único dia. As maiores catedrais levaram décadas para serem concluídas. As árvores mais fortes cresceram lentamente. Os homens mais sábios foram moldados por anos de disciplina silenciosa. Por isso, não tenha medo da lentidão. Tenha medo apenas de abandonar o processo. Porque quem permanece fiel ao propósito descobre que o tempo nunca trabalha contra a disciplina. Ele trabalha a favor dela. Cada dia vivido com foco acrescenta mais um tijolo ao edifício do seu futuro. Cada pequena decisão correta aproxima você da vida que Deus preparou. E quando finalmente chegar o momento da colheita, muitos acreditarão que foi sorte. Mas você saberá a verdade. Foi a recompensa de milhares de decisões invisíveis, tomadas quando ninguém estava olhando, sustentadas por uma fé que se recusou a desistir. Domine sua mente, antes de querer dominar o mundo. Existe uma batalha acontecendo neste exato momento. Ela não está acontecendo no mercado financeiro, não acontece na política, nem nas empresas. A maior batalha da sua vida acontece dentro da sua própria mente. É ali que o sucesso nasce ou morre. É ali que os sonhos são fortalecidos ou destruídos. É ali que você vence antes de vencer no mundo exterior. Infelizmente, poucas pessoas entendem isso. A maioria passa a vida tentando controlar circunstâncias externas, enquanto deixa completamente desprotegido o lugar mais importante da existência, seus pensamentos. Quem não governa a própria mente inevitavelmente será governado pelas circunstâncias. Vivemos na era da distração. Nunca houve tanto conhecimento disponível. Ao mesmo tempo, nunca houve tantas pessoas incapazes de permanecer concentradas por poucos minutos. O telefone vibra. As redes sociais chamam. As notícias disputam atenção. As opiniões chegam de todos os lados. Sem perceber, muitos entregam sua mente ao primeiro estímulo que aparece. E quando a atenção se fragmenta, a energia também se divide. Não é possível construir uma vida extraordinária vivendo permanentemente distraído. Napoleon Hill ensinava que a mente trabalha como um poderoso imã. Ela atrai aquilo em que permanece concentrada durante tempo suficiente. James Allen escreveu que o homem é literalmente o resultado dos pensamentos que cultiva diariamente. E a Bíblia confirma essa verdade de maneira profunda, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Wamak Pavó, Provérbios 23:7. Tudo começa na mente. É por isso que Satanás, nas Escrituras, sempre procura atacar primeiro os pensamentos. Foi assim com Eva.
Foi assim durante a tentação de Jesus no deserto. Foi assim inúmeras vezes ao longo da história bíblica. Antes do pecado existir em ações, ele já havia sido alimentado em pensamentos. Da mesma forma, antes da vitória aparecer na realidade, ela precisa ser construída dentro da mente. É por isso que Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Perceba que Deus não fala primeiro sobre mudar circunstâncias, ele fala sobre renovar a maneira de pensar. Porque uma mente transformada produz uma vida transformada. Se você deseja construir riqueza, primeiro precisa pensar como alguém responsável. Se deseja liderar, precisa desenvolver uma mentalidade de serviço. Se deseja viver em paz, precisa alimentar pensamentos de fé em vez de medo. O foco nasce dessa escolha consciente. Você precisa decidir diariamente o que terá permissão para entrar na sua mente. Nem toda informação merece sua atenção. Nem toda discussão merece sua resposta. Nem toda oportunidade merece seu tempo. A maturidade consiste em saber dizer não. Dizer não ao excesso. Não às distrações. Não às comparações. Não ao que parece urgente, mas afasta você do que realmente é importante. O homem que tenta agradar a todos termina distante do próprio propósito. Jesus nunca correu atrás da aprovação das multidões. Mesmo cercado por milhares de pessoas, ele sabia exatamente quando ensinar, quando servir, quando se retirar para orar e quando permanecer em silêncio. Seu foco estava completamente alinhado à missão que o Pai lhe havia confiado. Esse é um dos maiores exemplos de disciplina espiritual. Você também precisa aprender a proteger os portões da sua mente. Pergunte constantemente: o que estou lendo? Quem estou ouvindo? Que tipo de conversa alimenta meus pensamentos? Este ambiente fortalece minha fé ou alimenta minhas dúvidas? As respostas para essas perguntas moldam seu futuro muito mais do que você imagina. Há pessoas que passam horas consumindo medo, escândalos e negatividade, mas dedicam apenas alguns minutos para fortalecer a própria mente com conhecimento, oração e reflexão. Depois se perguntam por que vivem cansadas, ansiosas e sem direção. Aquilo que entra constantemente em sua mente acaba construindo sua identidade. Por isso, proteja seu ambiente. Organize seu espaço. Elimine aquilo que rouba sua atenção. Crie momentos diários de silêncio. No silêncio, a mente deixa de reagir ao mundo e começa a ouvir a direção de Deus. Foi no silêncio do deserto que Moisés recebeu sua missão. Foi no silêncio da caverna que Elias ouviu a voz suave do Senhor. Foi no silêncio da madrugada que Jesus frequentemente buscava comunhão com o Pai antes de iniciar mais um dia de trabalho. O silêncio não é perda de tempo, é preparação. Outro princípio indispensável é compreender que foco também significa energia. Não basta administrar horas, é preciso administrar sua força física, emocional e espiritual. Uma mente exausta toma decisões ruins. Um corpo negligenciado enfraquece a disciplina. Uma alma distante de Deus perde a clareza do propósito. Por isso, cuide daquilo que sustenta sua jornada. Ore com constância. Alimente sua mente com bons livros. Trabalhe com excelência. Descanse com sabedoria. Fortaleça seu corpo. Proteja seu coração. Cada uma dessas escolhas fortalece sua capacidade de permanecer firme quando surgirem as maiores provas. Lembre-se, o homem verdadeiramente disciplinado não espera sentir vontade para agir. Ele age porque sua identidade já foi definida. Ele não pergunta: estou motivado hoje? Ele pergunta: o que alguém comprometido com seu propósito faria neste momento? Essa única pergunta muda completamente a direção da vida. Porque quando sua identidade muda, seus hábitos mudam. Quando seus hábitos mudam, seus resultados mudam.
E quando seus resultados mudam continuamente, seu destino começa a refletir aquilo que Deus sempre planejou para você. O verdadeiro vencedor não é aquele que vence uma batalha ocasional. É aquele que, todos os dias, vence primeiro a batalha invisível dentro da própria mente. Quem conquista essa vitória interior torna-se praticamente imparável no mundo exterior. É assim que se constrói uma vida extraordinária. Pensamento após pensamento, decisão após decisão, dia após dia, sempre mantendo os olhos fixos na missão que Deus colocou diante de você. Existe uma verdade que poucas pessoas compreendem até ser tarde demais. O sucesso não é construído nos grandes momentos. Ele é construído nas pequenas decisões repetidas todos os dias. Aquilo que você faz ocasionalmente pode produzir resultados temporários, mas aquilo que você faz diariamente molda seu caráter, determina seu destino e revela quem você realmente é. É por isso que homens extraordinários não dependem de motivação. Eles dependem de sistemas. A motivação é como o vento. Hoje sopra com força, amanhã desaparece. Quem vive apenas de entusiasmo passa a vida começando projetos e raramente termina algum. Já quem constrói sistemas continua avançando mesmo quando não sente absolutamente nada. Essa é a diferença entre emoção e compromisso. A emoção pergunta: será que hoje estou disposto? O compromisso declara: independentemente do que sinto, farei aquilo que precisa ser feito. Foi exatamente isso que tornou grandes homens inesquecíveis. Benjamin Franklin organizava cuidadosamente seus dias, avaliando constantemente seu caráter e seus hábitos. Andrew Carnegie transformou disciplina e planejamento em um dos maiores impérios industriais da história. John D. Rockefeller administrava seu tempo com rigor extraordinário, entendendo que desperdiçar horas era desperdiçar oportunidades que jamais voltariam. Todos eles compreenderam um princípio eterno. Quem governa o tempo, governa a própria vida. A palavra de Deus confirma essa verdade quando declara: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. Observe que o texto não fala apenas sobre viver muitos dias. Ele fala sobre aprender a administrá-los, porque o tempo é o único recurso que Deus distribuiu igualmente a todos. Ricos e pobres recebem 24 horas. Jovens e idosos recebem 24 horas. A diferença está na forma como cada pessoa utiliza esse presente. Pergunte a si mesmo: quanto tempo você dedica ao crescimento da sua mente? Quanto tempo investe em sua família? Quanto tempo oferece a Deus em oração? Quanto tempo desperdiça em distrações que nada acrescentam ao seu futuro? Essas respostas revelam suas verdadeiras prioridades. Muitas pessoas afirmam desejar prosperidade, mas dedicam horas às distrações e apenas minutos aos seus objetivos. Sonham com uma vida extraordinária, mas mantêm hábitos absolutamente comuns. O sucesso exige coerência. Sua agenda precisa refletir aquilo que sua boca declara. Não basta dizer que deseja crescer, é preciso viver como alguém comprometido com esse crescimento. Por isso, estabeleça uma rotina. Não uma rotina vazia, mas uma rotina carregada de propósito. Comece seus dias em silêncio. Antes de tocar no telefone, converse com Deus. Antes de ouvir a opinião do mundo, fortaleça sua mente com a palavra. Antes de responder às urgências externas, lembre-se da missão que recebeu. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários antes do amanhecer para orar. Se o próprio Filho de Deus separava tempo para fortalecer o espírito antes de enfrentar os desafios do dia, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Depois da oração, organize suas prioridades. Não tente fazer tudo. Quem tenta fazer tudo
Normalmente não faz nada com excelência. Escolha aquilo que realmente aproxima você do propósito. Concentre sua energia nas tarefas de maior impacto. Aprenda a dizer não sem culpa. Cada não dado ao desnecessário é um poderoso sim dado ao seu futuro. A excelência não nasce do excesso de atividades, ela nasce da clareza. O homem disciplinado compreende que a atenção é um recurso precioso. Por isso, ele protege sua mente como um agricultor protege sua plantação. Não permite que qualquer opinião destrua aquilo que levou anos para cultivar. Não desperdiça energia tentando convencer quem não deseja compreender sua visão. Ele trabalha em silêncio. Enquanto muitos falam sobre seus sonhos, ele trabalha. Enquanto muitos procuram reconhecimento, ele procura aperfeiçoamento. Enquanto muitos esperam o momento perfeito, ele cria o hábito de agir hoje. Porque entende uma verdade extraordinária. O futuro recompensa aqueles que respeitam o presente. Cada hora bem utilizada torna-se um investimento. Cada hábito saudável torna-se um patrimônio invisível. Cada decisão disciplinada fortalece a pessoa que você está se tornando. É exatamente por isso que Paulo escreveu: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Quando você trabalha apenas para impressionar pessoas, perde a motivação assim que os aplausos desaparecem. Mas quando trabalha para honrar a Deus e cumprir seu propósito, a excelência deixa de depender do reconhecimento humano. Ela passa a fazer parte da sua identidade. Também é importante compreender que rotina não significa monotonia. Significa estabilidade. As maiores árvores permanecem firmes, porque suas raízes são profundas. Os maiores edifícios resistem porque seus alicerces foram cuidadosamente construídos. Assim também acontece com sua vida. Quanto mais sólidos forem seus hábitos, menos as circunstâncias conseguirão abalá-lo. Você deixará de ser controlado pelo humor, pela ansiedade, pela pressa, pelas opiniões, pelas notícias. Você passará a ser guiado por princípios, e princípios produzem estabilidade. Lembre-se de que Deus raramente realiza grandes obras através de pessoas inconstantes. Ele procura homens e mulheres fiéis, pessoas que aparecem todos os dias, que permanecem quando ninguém está olhando, que continuam trabalhando quando os resultados ainda não chegaram. É essa constância silenciosa que constrói impérios, fortalece famílias, transforma empresas e muda gerações inteiras. Nunca subestime o poder de um dia vivido com propósito. Um único dia parece pequeno, mas milhares de dias alinhados constroem uma vida que inspira o mundo. E quando você olhar para trás, perceberá que sua grande vitória não aconteceu em um único momento. Ela foi construída discretamente pela disciplina que você escolheu praticar quando ninguém estava observando. É assim que Deus prepara aqueles que estão destinados a deixar um legado eterno. A identidade dos homens que nunca desistem. Existe uma pergunta que define completamente o rumo da sua vida. Quem você está se tornando? A maioria das pessoas passa anos perguntando: o que eu quero conquistar? Mas poucos fazem a pergunta realmente importante: que tipo de homem ou mulher preciso me tornar para sustentar as bênçãos que desejo receber? Essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque objetivos podem ser alcançados. Dinheiro pode ser perdido. Posições podem ser ocupadas por outras pessoas, mas uma identidade construída sobre princípios permanece firme, independentemente das circunstâncias. É por isso que Deus sempre trabalha primeiro no caráter antes de confiar grandes responsabilidades. Antes de Davi governar Israel, Deus moldou seu coração nos campos, cuidando de ovelhas. Antes de José administrar o Egito, Deus fortaleceu sua integridade na casa de Potifar e na prisão.
Antes de Pedro liderar a igreja, precisou aprender humildade, arrependimento e dependência do Senhor. Nenhum deles estava sendo atrasado. Estavam sendo preparados. Existe uma diferença enorme entre receber uma oportunidade e estar preparado para sustentá-la. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas ainda não desenvolveram disciplina. Pedem influência, mas ainda são dominadas pelas emoções. Pedem crescimento, mas não conseguem permanecer constantes por algumas semanas. Deus conhece aquilo que você ainda não consegue enxergar. Ele sabe que uma bênção recebida antes da maturidade pode transformar-se em destruição. Por isso, não interprete toda demora como rejeição. Muitas vezes, ela é proteção. Enquanto você pede resultados, Deus está formando estrutura. Enquanto você pede velocidade, Deus está construindo profundidade. Porque aquilo que cresce rápido demais costuma cair com a mesma rapidez. Aquilo que é construído sobre fundamentos sólidos permanece por gerações. O maior inimigo dessa construção chama-se distração. Vivemos cercados por vozes que disputam nossa atenção. Cada notificação interrompe um pensamento. Cada comparação enfraquece uma convicção. Cada excesso de informação rouba um pouco da energia que deveria estar sendo direcionada ao propósito. Por isso, homens extraordinários aprendem uma habilidade rara. Eles protegem aquilo que alimentam diariamente. Protegem sua mente, protegem seu tempo, protegem suas emoções, protegem seus relacionamentos, protegem seus sonhos. Nem todo convite merece ser aceito. Nem toda oportunidade representa crescimento. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus. A maturidade espiritual também consiste em discernir aquilo que deve ser recusado. Jesus recusou atalhos. Quando Satanás lhe ofereceu reinos sem a cruz, Cristo permaneceu fiel ao propósito estabelecido pelo Pai. A tentação não era apenas receber poder, era receber poder sem processo. E é exatamente isso que continua acontecendo hoje. Vivemos em uma cultura que vende resultados rápidos, enriquecimento instantâneo, sucesso imediato, reconhecimento fácil, mas Deus continua trabalhando por meio do processo. Porque o processo desenvolve aquilo que o destino exige. A verdadeira força não nasce quando tudo está fácil. Ela nasce quando você continua obedecendo, mesmo sem enxergar resultados imediatos. É nesse momento que sua identidade é consolidada. Paulo escreveu a Timóteo: combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Observe que a fé também é uma batalha. Todos os dias você escolhe entre disciplina e distração, entre propósito e conveniência, entre crescimento e conforto. Essa batalha acontece no silêncio, ninguém a vê, mas dela depende todo o restante. Você vence primeiro dentro de si, depois vence diante do mundo. Por isso, nunca permita que emoções passageiras governem decisões permanentes. O medo passa, o desânimo passa, o cansaço passa, mas as consequências das escolhas permanecem. O homem disciplinado entende isso. Ele não negocia seus princípios. Ele não reduz seus padrões porque encontrou dificuldades. Ele não altera sua visão porque apareceram obstáculos. Ao contrário, cada desafio fortalece ainda mais sua convicção. Assim como o aço é fortalecido pelo fogo, o caráter é fortalecido pelas provações. Tiago escreveu: a provação da vossa fé produz perseverança. Tiago, indo 1:3. Veja como Deus transforma dificuldades em treinamento. Enquanto muitos enxergam problemas, Deus enxerga aperfeiçoamento. Enquanto alguns reclamam da resistência, Deus utiliza essa resistência para formar homens e mulheres mais fortes. É exatamente por isso que você não pode medir sua vida apenas pelos momentos de conforto. Os maiores avanços geralmente acontecem durante as fases mais difíceis.
São nesses períodos que você aprende a depender menos das emoções e mais dos princípios. Menos da aprovação das pessoas e mais da direção de Deus. Menos da motivação momentânea e mais da convicção permanente. Lembre-se, águias não aprendem a voar em dias de calmaria. Elas fortalecem suas asas, enfrentando os ventos mais fortes. Da mesma maneira, pessoas extraordinárias desenvolvem maturidade quando enfrentam adversidades com fé, coragem e perseverança. Chegará um dia em que todos verão os frutos, mas poucos conhecerão os sacrifícios invisíveis que tornaram essa colheita possível. Eles verão sua vitória, não verão as madrugadas de oração, verão sua prosperidade, não verão as inúmeras vezes em que você escolheu a disciplina em vez do prazer imediato. Verão sua influência, não verão os anos em que você permaneceu fiel, mesmo sem reconhecimento. É por isso que nunca compare seu capítulo atual com o resultado final de outra pessoa. Cada jornada possui um tempo determinado. Cada propósito possui um processo específico. E cada homem que decide permanecer fiel ao chamado de Deus descobre uma verdade que transforma completamente sua existência. A grandeza não pertence aos mais rápidos, pertence aos que permanecem, aqueles que, mesmo em silêncio, continuam avançando. Mesmo em meio às dúvidas, continuam acreditando. Mesmo diante das dificuldades, continuam obedecendo, porque compreenderam que a verdadeira vitória não acontece apenas quando se alcança o destino. Ela acontece quando, durante a caminhada, você se torna exatamente a pessoa que Deus sonhou que você fosse. Existe um princípio que separa definitivamente aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam o mundo. Os sonhadores falam. Os vencedores executam. Vivemos em uma época em que muitas pessoas confundem planejamento com realização. Passam horas imaginando o futuro, consomem livros, assistem palestras, anotam ideias, criam metas. Mas, quando chega a hora de agir, encontram desculpas. O verdadeiro progresso nunca foi construído apenas pelo conhecimento. Ele nasce quando o conhecimento encontra a ação. A Bíblia declara com clareza: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Esse princípio vale para todas as áreas da vida. Não basta conhecer o caminho, é preciso percorrê-lo. Não basta admirar a disciplina, é preciso praticá-la. Não basta desejar uma vida extraordinária. É necessário construir essa vida, decisão após decisão. O homem disciplinado entende que cada dia oferece uma escolha. Ele pode investir sua energia naquilo que produzirá frutos ou desperdiçá-la em atividades que apenas ocupam seu tempo. A diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária raramente está na quantidade de horas disponíveis. Está na forma como essas horas são utilizadas. A energia é um recurso precioso e quem aprende a administrá-la multiplica seus resultados. Observe os maiores construtores da história. Eles não desperdiçavam forças tentando impressionar pessoas. Guardavam sua melhor energia para aquilo que realmente importava. Assim também deve ser sua caminhada. Nem toda batalha merece ser enfrentada. Nem toda discussão merece uma resposta. Nem toda crítica merece sua atenção. Quanto mais elevado for seu propósito, mais seletivo você precisará ser. Jesus nos deixou esse exemplo. Mesmo cercado por multidões, ele jamais permitiu que as urgências das pessoas anulassem a missão que recebera do Pai. Ele sabia quando ensinar, quando servir, quando descansar, quando retirar-se para orar e quando seguir adiante, mesmo sendo incompreendido. Essa clareza nasce da comunhão com Deus. Quem conhece seu propósito não vive reagindo às circunstâncias, vive guiado por uma direção. Por isso, aprenda a proteger sua energia. Existem pessoas que sugam entusiasmo, ambientes que drenam esperança.
hábitos que enfraquecem a mente, pensamentos que roubam a paz. Você não pode permitir que essas coisas se tornem parte da sua rotina. Proteja seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Quando Salomão escreveu essas palavras, estava ensinando um princípio eterno. Aquilo que domina seu interior acabará governando suas ações. Por isso, fortaleça diariamente sua mente. Alimente sua fé. Leia bons livros. Estude a palavra de Deus. Converse com pessoas que desafiem você a crescer. Afaste-se daquilo que alimenta a mediocridade. O ambiente molda comportamentos. Se você permanecer constantemente cercado por pessoas negativas, começará a enxergar obstáculos onde antes via oportunidades. Mas quando convive com pessoas disciplinadas, comprometidas e cheias de propósito, seus próprios padrões se elevam. Provérbios declara: quem anda com os sábios será sábio. Provérbios 13:20. As companhias influenciam o destino. Por isso, escolha cuidadosamente quem tem acesso aos seus pensamentos, aos seus sonhos e ao seu tempo. Outro princípio indispensável é aprender a adiar a gratificação. Essa é uma das maiores marcas das pessoas maduras. O mundo ensina. Satisfaça seus desejos imediatamente. Deus ensina. Espere o tempo certo. O mundo incentiva o prazer instantâneo. Deus forma homens e mulheres capazes de renunciar ao conforto presente por causa de uma recompensa maior no futuro. Foi isso que Moisés fez, ao rejeitar os prazeres temporários do palácio do Egito, para cumprir o chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. Foi isso que Paulo fez, ao suportar prisões, perseguições e sofrimentos, sem abandonar sua missão. Foi isso que Jesus fez ao suportar a cruz, olhando para essa alegria que estava preparada além do sofrimento. Grandes recompensas exigem grandes renúncias. Essa verdade nunca mudou. Também é importante compreender que os hábitos constroem identidades. Você não se torna disciplinado em um único dia. Torna-se disciplinado através de milhares de pequenas escolhas repetidas. Cada manhã em que você se levanta no horário planejado, fortalece sua identidade. Cada oração realizada, mesmo sem vontade, fortalece sua fé. Cada tarefa concluída fortalece sua confiança. Cada promessa cumprida a si mesmo fortalece seu caráter. É assim que nasce a autoconfiança verdadeira. Ela não vem de palavras motivacionais. Ela nasce quando você aprende que pode confiar em si mesmo, quando promete agir e realmente age, quando promete perseverar e realmente permanece. Pouco a pouco, sua mente deixa de procurar desculpas. Ela passa a esperar ação. Esse é o poder da repetição. Não subestime uma pequena atitude feita diariamente. Uma gota de água parece insignificante, mas milhões de gotas podem esculpir uma rocha. Da mesma forma, um único dia disciplinado pode parecer pequeno. Mas anos de disciplina silenciosa transformam destinos, constroem empresas, fortalecem famílias e deixam um legado que atravessa gerações. Quando ninguém estiver olhando, continue. Quando ninguém aplaudir, continue. Quando os resultados parecerem distantes, continue. Porque Deus vê aquilo que os homens não veem. Ele conhece cada renúncia, cada oração, cada esforço, cada lágrima derramada em silêncio, e no tempo certo, tudo aquilo que foi construído no oculto será revelado. A execução silenciosa nunca é desperdiçada. Ela é a oficina onde Deus molda homens e mulheres preparados para carregar responsabilidades maiores. Os aplausos podem demorar. O reconhecimento pode tardar, mas aquele que permanece fiel à sua missão jamais trabalha em vão. O foco sustentado, aliado à fé e à disciplina, transforma dias comuns em uma história extraordinária. E quando sua jornada finalmente inspirar outras pessoas, elas verão apenas o resultado,
Mas você conhecerá o verdadeiro segredo. Foi a soma de milhares de decisões corretas, tomadas em silêncio, diante de Deus, quando ninguém mais estava observando. O legado pertence àqueles que permanecem. Há um princípio que governa todas as grandes realizações da humanidade. Nada verdadeiramente grandioso é construído da noite para o dia. Vivemos em uma sociedade apaixonada por velocidade. Todos querem crescer rapidamente, enriquecer rapidamente, ser reconhecidos rapidamente. Mas Deus nunca trabalhou com pressa. Ele trabalha com profundidade. Enquanto o mundo valoriza aquilo que aparece, Deus valoriza aquilo que permanece. É por isso que a verdadeira grandeza não nasce de momentos extraordinários. Ela nasce da fidelidade diária às pequenas responsabilidades. Jesus ensinou: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Essa afirmação revela um princípio eterno. As grandes oportunidades quase sempre chegam disfarçadas de pequenas responsabilidades. Quem despreza as pequenas tarefas dificilmente estará preparado para carregar grandes missões. Olhe para a vida de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele aprendeu a proteger o rebanho do pai. Ninguém via aquelas batalhas contra o leão e o urso. Não havia aplausos. Não havia multidões. Mas foi naquele anonimato que Deus preparou o guerreiro que pisaria diante do gigante sem medo. Assim acontece com você. Talvez hoje ninguém perceba seus esforços. Talvez ninguém valorize sua disciplina. Talvez ninguém compreenda os sacrifícios que você faz. Mas Deus vê. E aquilo que é construído diante dos olhos de Deus nunca é desperdiçado. Existe outra verdade que precisa ser compreendida. A disciplina se torna muito mais poderosa quando deixa de depender da força de vontade e passa a depender de sistemas. A força de vontade oscila. Existem dias em que ela parece inesgotável, em outros desaparece completamente, mas um sistema continua funcionando mesmo quando as emoções falham. Pense em um agricultor. Ele não espera sentir inspiração para cuidar da plantação. Existe um horário para preparar a terra, um tempo para semear, outro para irrigar, outro para podar e outro para colher. É exatamente essa constância que produz abundância. Da mesma forma, sua vida precisa ser organizada por princípios e não por impulsos. Crie horários para aprender. Separe tempo para orar. Planeje momentos para descansar. Proteja períodos de trabalho profundo. Reserve espaço para sua família. Quem organiza sua vida com sabedoria reduz o poder das distrações. Outro aspecto fundamental é compreender que a repetição nunca é inimiga do crescimento. Na verdade, ela é sua maior aliada. O pianista toca milhares de vezes a mesma escala. O atleta repete incontáveis movimentos antes de competir. O escultor golpeia inúmeras vezes a pedra antes que a obra-prima apareça. Cada repetição fortalece uma habilidade. Cada hábito fortalece uma identidade. É por isso que Paulo escreveu: corram de tal maneira que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9:24. Perceba que o apóstolo compara a vida a uma corrida. Uma maratona não é vencida por quem dispara nos primeiros quilômetros. Ela é vencida por quem administra bem suas forças e continua avançando quando muitos já desistiram. Assim também é a caminhada rumo ao propósito. Haverá dias em que tudo parecerá fácil, mas também existirão dias em que você sentirá vontade de abandonar tudo. É justamente nesses momentos que sua identidade será testada. Você continuará avançando porque sente vontade? Ou continuará porque fez uma aliança consigo mesmo e com Deus? A resposta para essa pergunta determinará seu futuro. Lembre-se de Noé. Durante décadas, ele construiu a arca sem ver uma única gota de chuva. Imagine quantas vezes foi ridicularizado, quantas pessoas duvidaram dele.
quantos o chamaram de louco, mesmo assim, ele permaneceu fiel. Sua confiança não estava nas circunstâncias. Estava na palavra de Deus. Essa é a essência do foco. Continuar obedecendo, mesmo quando o ambiente parece contradizer a promessa. É caminhar pela fé e não apenas pelo que os olhos conseguem enxergar. Muitas pessoas desistem porque confundem demora com abandono. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Frequentemente, significa preparação. Enquanto você espera pela resposta, Deus está fortalecendo sua estrutura. Enquanto você deseja rapidez, Ele está desenvolvendo maturidade. Porque uma bênção sustentada exige um caráter fortalecido. Jamais permita que a comparação roube sua paz. Cada pessoa possui um chamado diferente. Alguns florescem cedo, outros florescem mais tarde. Mas todos aqueles que permanecem fiéis ao propósito experimentam, no tempo certo, a recompensa preparada por Deus. Não desperdice energia olhando para o caminho dos outros. Use toda a sua força para cumprir a missão que foi confiada exclusivamente a você. Quando Pedro perguntou sobre o futuro de João, Jesus respondeu de maneira marcante: "Quanto a você, siga-me." João 21, 22. Essa resposta continua ecoando até hoje. Pare de medir sua caminhada pela velocidade dos outros. Concentre-se em permanecer fiel ao caminho que Deus colocou diante de você. Essa fidelidade diária constrói algo muito maior do que sucesso. Ela constrói um legado. O sucesso beneficia uma geração. O legado inspira muitas. Quando você vive com disciplina, integridade e perseverança, seus filhos aprendem pelo exemplo. Sua família é fortalecida, sua comunidade é impactada. Sua história passa a encorajar pessoas que talvez você jamais conheça. Esse é o verdadeiro propósito da grandeza. Não é apenas conquistar, é transformar vidas através daquilo que Deus realizou em você. E tudo isso começa de maneira surpreendentemente simples, com uma única decisão: a decisão de permanecer firme, de continuar quando ninguém acredita, de trabalhar quando ninguém observa, de obedecer quando ninguém entende, porque o homem que permanece fiel no invisível inevitavelmente será honrado no tempo certo. Não por acaso, não por sorte, mas porque a disciplina, alimentada pela fé e sustentada pela perseverança, sempre produz uma colheita digna daqueles que se recusam a abandonar a visão que Deus colocou em seus corações. O homem que vive por princípios nunca é derrotado. Existe uma diferença profunda entre viver reagindo ao mundo e viver guiado por um propósito. A maioria das pessoas acorda e permite que o dia decida por elas. Abrem os olhos e imediatamente entregam sua atenção às notificações. Respondem às urgências dos outros antes de lembrar da própria missão. Começam amanhã consumindo preocupações, comparações e distrações. E, ao final do dia, perguntam por que estão tão cansadas sem terem avançado na direção dos seus sonhos. A resposta é simples. Quem não governa a própria atenção acabará vivendo para cumprir a agenda de outras pessoas. Por isso, uma das maiores riquezas que um ser humano pode possuir não é dinheiro, é clareza. Quando você sabe exatamente quem é, por que existe e para onde está caminhando, o ruído do mundo perde a força. As opiniões deixam de controlar suas decisões. As críticas deixam de definir seu valor. Os elogios deixam de alimentar seu ego. Você passa a caminhar sustentado por princípios. E princípios são muito mais fortes do que emoções. As emoções mudam, os princípios permanecem. Foi isso que sustentou Daniel na Babilônia. Cercado por uma cultura completamente diferente da sua, pressionado a abandonar seus valores e seduzido pelas vantagens do poder, ele tomou uma decisão antes mesmo que a prova chegasse. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Daniel 1:8.
Observe que a decisão veio antes da tentação. Esse é o segredo das pessoas disciplinadas. Elas não negociam seus valores quando a pressão aumenta. Elas decidem antecipadamente quem são. Quando chega o momento da escolha, a resposta já está pronta. Da mesma maneira, você precisa decidir hoje que tipo de pessoa será. Não espere a dificuldade aparecer para escolher a disciplina. Construa-a agora. Não espere a tentação chegar para fortalecer seu caráter. Fortaleça-o diariamente, porque aquilo que você pratica em tempos de paz determinará como reagirá nos dias de guerra. Outro grande erro da nossa geração é acreditar que sucesso significa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a história prova exatamente o contrário. Os grandes construtores concentraram sua energia em poucas prioridades. Leonardo da Vinci mergulhava profundamente em seus estudos. Nikola Tesla isolava-se durante longos períodos para desenvolver suas invenções. Henry Ford revolucionou a indústria porque concentrou seus esforços em aperfeiçoar um sistema. Todos compreenderam um princípio simples. A energia dispersa produz resultados pequenos. A energia concentrada transforma o impossível em realidade. É exatamente isso que acontece quando você aprende a proteger seu foco. Cada minuto deixa de ser desperdiçado. Cada decisão passa a ter propósito. Cada ação aproxima você do homem ou da mulher que Deus está formando. Mas existe outro aspecto que poucos percebem. O foco verdadeiro exige coragem. Coragem para dizer não. Coragem para ficar sozinho quando necessário. Coragem para abrir mão do conforto imediato. Coragem para continuar quando ninguém acredita em você. Jesus viveu essa realidade. Muitas pessoas o abandonaram quando seus ensinamentos se tornaram difíceis. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao propósito recebido do Pai. Porque quem vive por princípios não muda de direção apenas para agradar multidões. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando poucos a seguem. Da mesma forma, sua missão não deve depender da aprovação das pessoas. Haverá momentos em que ninguém compreenderá suas escolhas. Alguns dirão que você trabalha demais. Outros dirão que você sonha alto demais. Alguns tentarão convencê-lo a diminuir seus padrões para que se sintam mais confortáveis. Não permita isso. Jamais reduza sua visão para caber na limitação de quem desistiu da própria. Lembre-se de Neemias. Enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, foi constantemente chamado para interromper a obra. Recebeu críticas, foi ameaçado, tentaram distraí-lo com discussões inúteis. Sua resposta permanece como uma das maiores lições sobre foco. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias 6:3. Essa deve ser também a sua resposta. Quando surgirem distrações, estou fazendo uma grande obra. Quando aparecerem convites que afastam você do propósito, estou fazendo uma grande obra. Quando o desânimo bater à porta, estou fazendo uma grande obra. Quem conhece sua missão aprende a proteger seu tempo como um tesouro, porque entende que tempo perdido é vida perdida. Cada hora investida no propósito aproxima você daquilo que Deus preparou. Cada hora desperdiçada alimenta apenas arrependimentos futuros. Por isso, trate seu tempo como um presente sagrado. Organize seus dias. Planeje suas prioridades. Proteja seus momentos de estudo. Valorize suas horas de oração. Descanse com sabedoria. Trabalhe com excelência. A disciplina não existe para aprisionar você. Ela existe para libertá-lo da escravidão da procrastinação, da indecisão e da instabilidade. Quanto mais disciplinado você se torna, mais livre você é para viver o propósito que Deus lhe confiou. E chega um momento em que o foco deixa de ser um esforço. Ele se transforma em parte da sua identidade.
Você já não precisa lutar todos os dias para decidir fazer o certo. O certo tornou-se seu estilo de vida. Assim como uma árvore profundamente enraizada permanece firme durante as tempestades, o homem que construiu sua vida sobre princípios permanece inabalável diante das pressões. As circunstâncias mudam, os mercados mudam, as pessoas mudam, as oportunidades mudam, mas quem construiu sua vida sobre a verdade, sobre a disciplina e sobre a fé continua avançando. Porque seu fundamento não depende do mundo. Depende do Deus que nunca muda. É esse tipo de homem, é esse tipo de mulher, que deixa um legado impossível de ser apagado. A grande decisão, que muda uma vida inteira. Chegamos ao ponto em que tudo se resume a uma única pergunta: quem comandará a sua vida a partir de hoje? Serão as suas emoções, as circunstâncias, os medos, as opiniões das pessoas? Ou será a decisão firme de viver, de acordo com o propósito que Deus colocou em seu coração? Todos os dias você recebe essa escolha. Ninguém pode fazê-la por você. Nem sua família, nem seus amigos, nem seu pastor, nem seu chefe. A responsabilidade pela direção da sua vida pertence exclusivamente a você. Esse é um dos maiores presentes que Deus concedeu ao ser humano, a capacidade de escolher. Escolher a disciplina quando o corpo pede conforto. Escolher a verdade quando a mentira parece mais fácil. Escolher o trabalho quando a procrastinação convida ao descanso. Escolher a fé quando o medo tenta dominar seus pensamentos. Cada escolha parece pequena, mas são essas pequenas escolhas que, acumuladas ao longo dos anos, escrevem a história de uma vida. Não espere por um momento perfeito. Ele nunca chegará. Nunca haverá um dia em que todas as circunstâncias estarão alinhadas. Nunca existirá uma fase em que todos acreditarão em você. Nunca haverá um caminho sem obstáculos. A história mostra exatamente o contrário. Os homens e mulheres que marcaram gerações decidiram agir apesar das dificuldades. Eles não esperaram que o medo desaparecesse. Avançaram mesmo com medo. Não aguardaram sentir motivação. Construíram disciplina. Não esperaram aplausos. Encontraram satisfação em cumprir sua missão. Esse é o verdadeiro segredo da grandeza. A disciplina não elimina o medo. Ela impede que o medo governe suas decisões. A perseverança não remove os obstáculos. Ela faz com que você se torne maior do que eles. O foco não torna o caminho mais curto. Ele impede que você desperdice energia em caminhos que não levam ao seu propósito. Por isso, a partir de hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Não permita que um dia ruim se transforme em uma vida inteira de arrependimentos. Se cair, levante-se. Se errar, aprenda. Se fracassar, recomece. Mas nunca abandone a visão que Deus plantou em seu coração. Lembre-se de Pedro. Ele afundou quando tirou os olhos de Jesus e passou a olhar para a tempestade. A lição permanece viva até hoje. Aquilo que domina sua atenção acabará determinando sua direção. Se você olhar apenas para os problemas, eles crescerão diante dos seus olhos. Mas se mantiver os olhos firmes no propósito, encontrará forças para atravessar qualquer tempestade. O mesmo aconteceu com Josué. Diante de uma missão aparentemente impossível, Deus não lhe prometeu ausência de desafios. Prometeu sua presença. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Josué 1:9. Essa promessa continua ecoando através dos séculos. Deus não procura pessoas perfeitas. Procura pessoas disponíveis, pessoas fiéis, pessoas que permanecem quando tudo parece difícil. Pessoas que entendem que a excelência não nasce em um único momento extraordinário, mas na soma de milhares de pequenas decisões corretas. Agora imagine sua vida daqui a 5 anos. Imagine olhar para trás sabendo que você não desistiu, que permaneceu firme, que venceu as distrações,
que fortaleceu sua mente, que aprofundou sua fé, que honrou sua palavra, que construiu hábitos sólidos, que se tornou uma pessoa melhor do que era hoje. Essa é a verdadeira riqueza. Não apenas conquistar bens, mas conquistar domínio sobre si mesmo. Porque quem domina a si mesmo está preparado para administrar qualquer oportunidade que Deus colocar em suas mãos. O livro de Provérbios ensina que o homem prudente edifica sua casa com sabedoria. Essa construção não acontece em um único dia. Ela acontece tijolo por tijolo, decisão por decisão, oração por oração, ato de coragem após ato de coragem. Assim também será a sua história. Talvez ninguém perceba imediatamente sua transformação, mas continue. Talvez os resultados pareçam lentos, mas continue. Talvez o reconhecimento demore, mas continue. Porque toda árvore forte passou anos fortalecendo raízes antes de oferecer sombra. Todo grande rio começou como um pequeno riacho. Toda montanha majestosa foi formada ao longo do tempo. E todo homem ou mulher extraordinário foi moldado por milhares de momentos em que escolheu permanecer fiel ao propósito. Nunca se esqueça desta verdade. O sucesso não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais talentosos, nem aos mais afortunados. O sucesso pertence àqueles que desenvolvem um caráter capaz de permanecer quando a maioria abandona. Pertence àqueles que escolhem a disciplina em vez da desculpa, a responsabilidade em vez da culpa, a perseverança em vez da desistência, a fé em vez do medo e a obediência em vez da conveniência. Quando essas escolhas se tornam parte da sua identidade, o sucesso deixa de ser uma possibilidade. Ele se torna uma consequência inevitável. Portanto, a partir deste momento, faça uma promessa que ninguém poderá fazer por você. Protegerei minha mente, guardarei meu coração, honrarei minha palavra, viverei com propósito, trabalharei em silêncio, persistirei quando ninguém estiver olhando, confiarei em Deus quando não enxergar o caminho. E permanecerei firme até o dia em que aquilo que hoje é apenas uma visão se transforme na realidade que Ele preparou para mim. Porque a grandeza não nasce de um momento de inspiração, ela nasce da decisão diária de continuar, da escolha silenciosa de permanecer, da coragem de obedecer, da disciplina de agir e da fé inabalável de acreditar que Deus honra aqueles que perseveram. Force-se a manter o foco até alcançar o sucesso. E quando esse sucesso chegar, você compreenderá que a maior conquista nunca foi aquilo que recebeu. A maior conquista foi a pessoa em quem você se transformou durante a caminhada. Esse será o seu legado, e ninguém poderá tirá-lo de você.